Bom dia, turma, ou boa tarde, que eu não sei que horas esse vídeo vai, por conta do aplicativo, que ele demora um pouquinho a carregar. Eu vou tentar fazer em torno de vídeos de 10 minutos, porque senão demora muito para carregar. Turma, a gente está com a matéria de fisiologia, a gente estudou todos os sistemas, para estudar, na verdade, todos os sistemas em aula. A gente estudou um pouco do sistema digestório já em sala de aula. Eu fiz os mapas mentais que eu acho que ajuda muito a, a conseguir gravar o material, a entender, né? Ajuda o cérebro a organizar as matérias. Vocês sabem que a minha letra é feia, mas eu juro que eu fiquei escrevendo devagarzinho para ficar arrumadinho. Que acontece? Aqui vai ter um pouco mais de informações que na sala de aula e também está um pouquinho mais organizado que na sala de aula, porque na sala de aula eu fiz aquele quadro doido lá, fui, voltei e foi um dia meio corrido. Então hoje a gente vai ver com calma. Que é o sistema digestório? Né? Para que serve o sistema digestório? A gente precisa se alimentar, certo? Então, eu não consigo, como eu falei em sala de aula, enfiar uma banana dentro da célula, né? Então, eu tenho que pegar esse macronutriente, esse nutriente gigante, e transformar em um micronutriente para colocar ele dentro das células, né? Isso funciona em 4 etapas, muito simples: ingestão, digestão, absorção e egestão. Tudo em nome bonito para dizer que eu tenho que comer e defecar. Mas na real eu vou ter que ingerir esse alimento, eu vou ter que digerir por todos os processos enzimáticos que a gente já estudou, falou bastante de enzimas, né? Eu vou ter que absorver, né? Eu preciso que essas células, né, insiram todos esses micronutrientes depois que eles eram macros após de quebras enzimáticas, né? Ou não, né? Porque a gente vai ter lá a digestão mecânica mais à frente, mas enfim. E a egestão, né, que é liberar tudo aquilo que não me serve. Diferentemente de achar que o sistema digestório está totalmente voltado, né, no estômago, né, na verdade ele começa na boca. Com quem? Com a mastigação. A mastigação a gente chama de quê? De digestão mecânica. O que é uma digestão mecânica? É uma digestão física. Eu preciso dos dentes para quebrar esses nutrientes, né? Para quebrar esse alimento e passar para a minha próxima fase. Então, eu começo com a digestão mecânica, sem uso de nenhuma substância química, somente os dentes e quebrar esses alimentos. A segunda coisa, né, o segundo acessório que a gente tem dentro da boca é a língua. O que a língua está fazendo? Ela confere proteção. Se ela confere proteção, a gente vai estar falando diretamente de imunidade inata. Tenho certeza que eu conversei com vocês em sala de aula sobre isso algumas vezes, mas o que é a imunidade inata, né? A imunidade não tem a ver só com o sistema de defesa em relação a ter células de defesa que vão combater, ou anticorpos, que são estruturas de proteínas que vão combater esse processo também. A imunidade inata, né, nada mais é que a forma que o nosso corpo tem de se defender contra qualquer coisa. Então, eu tenho que comer um alimento estranho, né? Eu como um alimento estragado. Tem que comer não, eu comi um alimento estragado, né? Qual é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente joga fora esse alimento, né? Tá azedo, tá com gosto amargo. A nossa imunidade, ela tem disso, né? Tudo que ela associa ao amargo, ela acha ruim. Eu sempre faço essa brincadeira com os meus alunos mais velhos, que eu falo que todo aluno que começou a tomar cerveja, né, a primeira vez não gostou. Cerveja é amargo. Ou então, quando você fica mais adulto, você gosta de uns pratos mais amargos, assim. Você vira adulto, você virou fã de chocolate meio amargo, fã de café sem açúcar, quando na verdade você nunca foi habituado a isso, né? Apesar que o açúcar vicia, né? Mas o nosso corpo tende a entender que isso é ruim. Ele tende a entender que é ruim. Então você faz o quê? Toda vez que você come alguma coisa azeda, muito amarga, você o quê? Cospe. Então, isso é um tipo de imunidade inata. É o que o seu organismo tenta te defender com o que ele tem no momento. Existem outras situações que a imunidade inata vai entrar em relação ao celular também, de defender o seu organismo de qualquer micro-organismo sem saber quem ele seja, mas isso a gente vai ver lá na imunologia.
Dentro da boca, a gente vai ter também as glândulas salivares, que vai ser dividida em parótida, submaxilar e sublingual. Sublingual para tomar aqueles remedinhos sublingual embaixo da língua. A gente não vai focar muito nessa questão anatômica, porque daqui eu preciso que vocês saibam que isso ajuda na produção de saliva. A saliva, gente, ela não é só para você babar. A saliva ela tem funções importantes, como é umidificar o alimento, né? Para levar ele para o seu esôfago e os órgãos adjacentes, né? Para descer esse alimento, né? Só que dentro da saliva, eu começo a ter também uma digestão química. Lembra? Na folha anterior, a gente falou da digestão mecânica, que é a parte da dentição, que você vai mastigar o alimento. A digestão química é que eu tenho algum processo químico envolvido nisso. O processo químico envolvido está aqui, ó. Amilase salivar ou pitialina. Lembrando que tudo que termina em ase é o quê? Espero que tenham respondido mentalmente. Enzima. Tudo que termina em ase é uma enzima. Camila, se não terminar em ase, não pode ser enzima? Não, né? Tudo que termina em ase é enzima, mas tem enzimas que não vão terminar em ase. Então, ainda assim, a gente tem um grupo gigante de enzimas. Só que quando terminar em ase, você pode ter certeza que é enzima, sem dúvida. A amilase salivar e a pitialina, que são a mesma pessoa, elas vão digerir esses caras grandões aqui, que são o amido e o glicogênio. São reservas energéticas, gente. Eles são o carboidrato maior que a gente tem, que são polissacarídeos. A cadeia de carboidrato dele é muito longa. Então, ele já começa, né, dentro da boca a quebrar esse alimento, né? Geralmente pão e açúcares, né? Para ir para a próxima parte do sistema digestório. É muito importante, gente, a gente saber os pH de cada parte do sistema digestório. Tem uma tabelinha que eu ensinei para vocês, mas eu vou botar aqui de novo, que funciona assim. Vou aumentar um pouquinho. Que é isso, né? Quando eu tenho um pH de 6,9 para baixo, é um pH ácido. Quanto mais baixo for esse valor, mais ácido é esse pH. Um pH 7 purinho, só 7, ele é um pH neutro. De 7,1 a 9, ele é um pH alcalino. Eu tenho certeza que vocês têm isso no caderno, mas é só para revisar. Eu quero que vocês saibam isso porque a gente vai ter que entender isso nas outras situações que a gente vai ver em relação ao pH. Então, na boca, a gente tem um pH neutro. Se a gente tem um pH neutro, qual será esse pH? Muito bem, você que respondeu 7. Isso vai ser importante para a gente fazer a próxima parte do sistema digestório. Gravem bem essa pessoa maravilhosa aqui, que é a mucina. Que a mucina ela ajuda o quê? Na lubrificação do bolo alimentar. Tudo isso que você mastigou, você jogou pitialina, né? Teve a digestão química, teve a digestão mecânica, ela vai se transformar num bolo alimentar. Imagina se nossa boca fosse totalmente seca e tivesse que engolir a seco tudo. Às vezes a gente engole a seco alguns alimentos. Mas imagina fazer isso em todas as refeições. Engolir a seco todos os alimentos. Como seria horrível, né? E a gente tem a mucina aqui para lubrificar esse processo. A gente vai ver a mucina de novo, tá, gente?